Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de questão aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ativo livre de risco, né? Então, um pouco sobre gestão de risco, um pouco sobre renda variável, sobre renda fixa, misturando um pouco ali os módulos das certificações. Mas não se preocupe, assunto tranquilo, a gente vai conseguir dominá-lo aqui nesse vídeo. Antes da gente ir para a questão, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, que assim você nos ajuda a atingir mais pessoas aqui no YouTube. Vamos lá. Questão 178 traz o seguinte: dos ativos abaixo, no Brasil, pode-se considerar como ativo livre de risco. E aí temos, naturalmente, quatro alternativas: LFT, LCI, LCA ou CDB de grandes bancos, um CDB pós-fixado na Selic ou fundo de investimento em direitos creditórios, né, para os íntimos, FDICs. Então, eu acredito que você já consegue eliminar os fundos de investimento de direitos creditórios. São fundos têm são relativamente arriscados, né? Aqui a gente poderia ficar com dúvida em CDBs de grandes bancos, porque são seguros, né? Tem bastante segurança. E um CDB também aqui pós Selic, né? Então está vinculado a Selic, só tem que ver o emissor, né? Mas esse daqui acho que conseguiria eliminar também. Não está falando quem emitiu esse CDB, pode ser um banco menor, então ele vai ter um certo grau de riscos também. E a gente está procurando o ativo livre de risco. Então, o mais seguro do Brasil, né? E também acredito que você conseguiu ter essa sacada aqui também, a grande maioria pelo menos, que é a LFT, ela é mais segura do que uma LCI, LCA. LCI e LCA não entram justamente porque eles ainda têm a carência, né? Então precisa ficar pelo menos 9 meses ali para conseguir resgatar. Então não consigo ter essa segurança, essa liquidez tão grande assim. As CDBs de grandes bancos, sim, geralmente eles têm um grau de risco muito baixo. Mas aqui é a alternativa A. Por quê? Né? Aí a gente para o porquê. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o porquê da LFT. LFT. A LFT, ela é um título público federal. Então, um título público federal pós-fixado é um título pós, então não vou correr o risco de mudanças na taxa de juros e esse meu título, esse meu ativo sofrer com isso. Então, além dele ser pós-fixado, ele é pós-fixado Selic, na Selic, né? Então, por todas essas características, ser um título público federal, o emissor dele é o Estado brasileiro, então é um título já seguro. Ele é pós-fixado, então não tem o risco da taxa de juros oscilar e esse meu título sofrer essa incidência. E, por fim, né, ele já é fixado ali, pós-fixado, desculpa. Ele já é pós-fixado na própria taxa de juros. Então, se a Selic subir, ele sobe, se a Selic cair, ele cai. E aí ele já tem o grau de segurança necessário para a gente considerar ele como um ativo livre de risco. Ativo livre de risco. E aqui a gente consegue aprofundar um pouco também, principalmente para a turma de CPA 20, até quem estiver estudando Proceia, para a gente falar um pouco aqui sobre o prêmio de risco. Então, para alguns ativos, a gente vai exigir um prêmio de risco. O que é isso? O que isso significa? Significa que para o investidor fazer o investimento naquele ativo, ele vai exigir que aquele ativo tenha um determinado grau de retorno acima do ativo livre de risco. Se ele ficar no empate, vamos pensar, tem uma LFT pagando 10%. Eu tenho uma ação que paga 10% também, rende 10% ali, né? Então tem uma rentabilidade muito parecida os dois. Por que eu vou ficar na ação que eu tenho uma chance de receber 10% com um risco, se eu posso diretamente ir para a LFT ganhar os mesmos 10% sem emoção nenhuma, né? Então sem ter riscos envolvidos. Então eu vou para a LFT. Né? Então isso é para isso que serve o ativo livre de risco. O prêmio de risco
Ele vai ser calculado com a expectativa de retorno, retorno do ativo, menos o ativo livre de risco. Ou o mercado costuma chamar de risk free, né? Então, livre de risco. Esse ativo também. Aí, para o exemplo, prêmio de risco, vamos lá. O retorno exigido do mercado ou daquele ativo, né? A expectativa de retorno daquele ativo é de 15%. E o ativo livre de risco está pagando 10%. Logo, a gente tem aqui, muito fácil, né? O prêmio de risco desse ativo é de, 5%. Então, eu vou receber 5% a mais. Eu vou receber 5% a mais por estar correndo esse risco. Se esse prêmio diminuir muito, se a expectativa de retorno daquele ativo estiver muito próximo a 10, não vai valer a pena. Né? Se estiver menor, se estiver igual, muito menos. Então eu vou diretamente para o ativo livre de risco, que faz mais sentido para mim, nesse caso. Tá? Então o vídeo de hoje foi esse, é um assunto introdutório para gestão de risco, gestão de carteiras, gestão de investimento, risco de investimentos para os investidores. E não se esqueça de deixar o joinha, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.